Sim, Saudações a todos. Mais uma vez, é uma grande alegria estarmos aqui reunidos. O estudo de hoje é o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, Doutrina, e nós vamos então estudar hoje o capítulo segundo, O Medo da Morte. Lembrando, né, que na apresentação dessa obra, que pode ser consultada no nosso canal, no YouTube, nós fizemos várias referências de artigos ligados à Revista Espírita. Só lembrando que O Medo da Morte, Kardec ele escreve esse artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Aí eu queria aproveitar também, já compartilhando a tela aqui, e também fazer algumas referências para outras obras também, né? Então, aqui eu deixei por ordem cronológica. Então, aparece aqui. Esse capítulo está inteirinho na Revista Espírita, em fevereiro de 1865, intitulado Temor da Morte. E sobre esse assunto que nós vamos tratar, ou melhor dizendo, que nós vamos estudar, que Kardec nos traz, com relação à pergunta 730. Então, no Livro dos Espíritos, no livro terceiro das Leis Morais, capítulo sexto, a item 5, lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva. A pergunta 730. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Ainda no Livro dos Espíritos, que agora no livro quarto, das Esperanças e Consolações, lembrando que o céu e o inferno é justamente o desdobramento desse livro quarto do Livro dos Espíritos. Então, no primeiro capítulo das Esperanças e Consolações, das penas e gozos terrestres, temor da morte. Aqui é a pergunta 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro? Não há fundamento para semelhante temor, mas que queres? Desde a infância procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram em suas crenças da infância, esses temem o fogo eterno que os queimará sem os consumir. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que terá de ir nenhum ser cujo olhar ele deva temer. E aqui ele faz alusão à pergunta 730, que a gente já leu em primeiro lugar. Bem, aqui segue um,
um comentário de Kardec a respeito dessa resposta. E ele escreve assim: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e de tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar o mundo e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões experimenta já neste mundo prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam sobre sua alma, sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. E aqui segue a Revista Espírita, que a gente já citou, em primeiro lugar, né, porque é a temática do capítulo, e um artigo muito pertinente e curioso, que é a Revista Espírita, novembro de 1865, O Espiritismo e a Cólera. Nós não vamos ler hoje esse artigo na íntegra, porque ele é muito longo, muito extenso, e eu também me abstive de trazer recortes. Mas, basicamente, esse artigo é quando houve um surto de cólera e alguns aproveitaram para comparar o espiritismo à cólera. E o Kardec, então, rebate, inclusive fazendo uma analogia com o que aconteceu com os primórdios do cristianismo, como eles eram considerados também, né? Como uma ideia nociva. E aí ele aproveita para falar também sobre esse surto de cólera que estava acontecendo e recebeu muitas cartas de espíritas falando que o próprio espiritismo deu muita força para que eles pudessem superar, inclusive, aquele surto ali, né? Lembrei, inclusive, enquanto li o artigo, do que aconteceu com a Covid, né? O desespero da morte, a falta de fé e a falta até de compreensão de lidar com esses problemas. Nesse artigo é muito interessante que o Kardec, aliás, quem escreve para Kardec, ele disse que recebeu várias, mas ele seleciona dois textos, né, duas cartas. Ele estava, inclusive, a pessoa que estava escrevendo, muito lúcida, fala que, inclusive, o próprio medo gera, abre uma porta, digamos assim, né, para a própria doença se instalar com mais facilidade. E a gente sabe disso, né? Aquela pessoa que tem mais fé, mais resignação, pensamento mais positivo, vamos usar essa palavra, ela estaria até mais fortalecida, né? Bem, eu queria fazer só essa breve introdução para a gente ir fazendo os links com o artigo, aliás, com o tema do nosso estudo de hoje. E antes de entrar, eu quero deixar também em aberto para os comentários de vocês. Mário, é muito interessante, né? Principalmente quando a gente analisa sobre esse ponto de vista. Eu vou começar pelo fim. A gente sabe, né, que a falta de fé ou mesmo a crença na possibilidade de a gente estar fortalecido espiritualmente, a gente sabe da somatização das doenças, né, as doenças psicossomáticas. Então, realmente, a Covid, você lembrou muito bem, porque na realidade, olha, para você ter uma ideia, tá certo que é um caso, né, esporádico, mas tem pessoas que até hoje, às vezes, acham que a pandemia não terminou e deixou sequelas assim das pessoas não saírem de casa mais, criou-se todo vamos dizer,
um desequilíbrio psíquico, emocional em algumas pessoas, inclusive em alguns idosos, principalmente, né, mais fragilizados, que justamente continuaram, né, naquela coisa da quarentena, do resguardo, sem, enfim. Então, e isso tem muito a ver também com o temor da morte, né? Mesmo toda reservada lá, todas aquelas, guardadas as proporções das pessoas com comorbidades, por exemplo, pessoa que não tinha nenhuma, mas estava desenvolvendo um quadro psicológico, aí eu estou falando por conta da psicologia, né? De temor mesmo, né? De medo. Então, o quanto que, que a doutrina espírita vem e nos fortalece, nos traz essa luz de esperança, de credibilidade, né, na nossa força espiritual, na nossa força emocional. Tudo isso em função realmente, né, do medo da morte, do temor da morte, porque um fato é inevitável e inexorável, morreremos todos um dia, com certeza, né? Agora, o que pega é esse temor, né? Esse temor do quê? É o temor da morte em si? É o temor de sentir dor? Enfim, são várias circunstâncias que ficam agregadas nesse medo da morte. E que a doutrina espírita, pelo menos no meu entendimento, traz para nós todo uma desmistificação em relação à morte, né? Ou seja, passaremos para um outro estágio, passaremos para assumir a nossa verdadeira identidade espiritual, tudo isso que nós já sabemos. Mais uma vez, a luz que a doutrina espírita traz em cima disso, né? Do medo da morte. Por quê? Só para finalizar, não me alongar, durante séculos a gente carregou aí o dogmatismo religioso, o medo de ir para o céu ou ir para o inferno, e isso estava muito relacionado a medo de morrer, né? Porque para onde que eu vou? Vou para o céu, vou para o inferno? Para onde? Enfim, e é isso então que mais uma vez, né, os espíritos nos trazem com tanta serenidade, com tanta tranquilidade para o nosso entendimento e para nós nos prepararmos, porque afinal estamos a caminho, todos nós, um dia, né? E nada como estar preparado da medida do possível, né, dentro para esse nosso futuro que nos aguarda a todos. Bem o que ele fala não, é bem o que ele obtém como resposta nas perguntas que a gente apresentou agora, né, do Livro dos Espíritos, quando os espíritos falam para Kardec que aquela crença do céu e do inferno, o que que acontece com ela? Como para quem procura uma explicação lógica, isso afasta elas dessa fé, tornando-as muitas vezes ateias ou materialistas, mas por causa das ideias. E aqueles que temem isso vivem o tempo todo, né, com medo do céu e desse inferno. O que falta? O que falta é uma explicação lógica para essa busca que é natural do ser humano, né? De onde eu venho, para onde eu vou, quem eu sou, o que nós somos enquanto encarnados e desencarnados, como é que isso se dá? E o Kardec ele vai abordar esse assunto com maestria, e a gente já aproveita para ir entrando no texto. Então, a gente vai fazer o exercício aqui, em grupo, nós vamos ler parágrafo a parágrafo e fiquem à vontade para me interromper. O Céu e o Inferno, um livro escrito, eu não diria escrito, melhor dizendo, né, publicado, porque esse livro ele foi escrito ao longo dos anos, né? Se a gente for, aliás, a gente já fez a apresentação desse livro, mostrando como é que foi idealizado, como é que ele foi construído, né? Mas ele foi publicado em 1º de agosto de 1865. Nós estamos, então, no Céu e Inferno, primeira parte, doutrina, no segundo capítulo, o medo da morte. Então, vamos lá. Quem é que tem medo da morte? Quem é que tem medo de morrer aqui? Vocês conhecem espíritas que têm medo da morte? É até um paradoxo isso, né?
Vamos lá. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que ele pertença, desde o estado de selvageria, possui o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última etapa da existência e que aqueles de quem temos saudades não terão partido para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode ser que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de sobrevivência comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho que cai embaixo, deve lhe servir para o próprio adiantamento. Então, aqui só chamando a atenção, né, quando ele fala do instinto de sobrevivência. E a gente vai no Livro dos Espíritos, livro terceiro, Lei de Conservação, né? Aliás, leis morais, e lá nós temos as leis. E uma delas é a lei de conservação, é bem o que ele fala aqui. Isso seria justamente esse freio, né? Porque senão o homem, sem esse medo, sem esse instinto, ele se colocaria extremamente em perigos que pudessem ceifar a vida de uma forma prematura. Então nós temos, né, esse sentimento de preservação, lembrando aqui, né? É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro representa apenas uma vaga intuição, depois uma simples esperança e mais tarde, enfim, uma certeza, ainda limitada, no entanto, por um secreto apego à vida corporal. O receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura, mas ao mesmo tempo que compreende melhor sua missão sobre a Terra, ele aguarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. A certeza acerca da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus esforços. Antes de ter essa certeza, ele trabalha somente em função da vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de trabalho algum e de crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de aguardar e a coragem de suportar os labores transitórios da vida terrestre. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser, e a caridade um propósito no presente e no futuro. Você sabe, a gente não, isso deve acontecer com vocês e eu queria que vocês também dividissem com a gente aqui as experiências. Mas a gente não vê pessoas ao nosso redor que são tranquilas com relação a essa vida futura, mas em contrapartida a gente não vê o diametralmente oposto daquelas pessoas que quando perdem um ente querido, simplesmente elas entram num colapso mental, né? Se desestruturam, se desesperam de uma forma que às vezes a gente até se assusta, né? E ultimamente a gente tem passado por algumas experiências aqui, eu falo nós aqui do grupo, e esses dias a gente estava comentando exatamente sobre esse despreparo que há nas pessoas, né? As pessoas não se preparam para isso. Elas não, ou elas estão numa crença que realmente
as colocam nesse ponto, né, de céu e inferno, ainda nesses dogmas, e como muito bem respondido pelos espíritos, né, como elas estão cansadas dessas histórias, elas passam a não acreditar em nada. Então, quem não acredita em nada, vive a vida presente, simplesmente assim, sem pensar muito no que vai acontecer, e sem se preparar para esse momento. E quando o dia chega, a pessoa não tem nenhuma estabilidade, ela simplesmente desaba, não é verdade? Vocês já presenciaram cenas assim? Ah, com certeza, né, Mário e amigos, porque é, e aí eu posso dizer, acredito, né, eu que tenho, vamos dizer, sou jovem há mais tempo do que vocês, acredito, né? Antigamente eu cheguei a pegar velório em casa, né? Eu já tinha o quê? Meus 10 anos por aí. Mas isso para dizer o quê? Emocionalmente, as pessoas se desestruturavam demais. Era assim, uma choradeira, era um horror, enfim. Ao longo dos anos, realmente, de certa forma, eu acho que isso evoluiu um pouco, até pelo próprio fato, né, de não se ter mais velório em casa, enfim, todo aquele clima pesado, terrível, né? A morte sempre foi uma coisa funesta, lúgubre, né? Enfim. E, e mais uma vez a gente percebe isso que você falou, né? Que é lógico, a gente não, com isso que nós estamos falando, que esse aspecto que a doutrina espírita nos traz, de nos preparar melhor, não tira a dor, não tira a saudade, não tira a dor, pelo menos assim, naquele momento, né, da partida do ente querido, mas é como Kardec diz, os espíritos dizem lá naquele item 62 do capítulo 1 da Gênese, né? Antes vocês diziam um eterno adeus para os entes queridos. Hoje vocês dizem um até breve, né? Por quê? A esperança de reencontrarmos os nossos entes queridos, toda essa possibilidade, toda essa certeza que nós temos da vida futura, realmente nos deixou muito mais, pelo menos aqueles que abraçaram a doutrina espírita, é, nos deixou uma esperança e uma certeza muito melhor. Independente, porque assim, o que diferindo a doutrina espírita das demais crenças, no sentido de que nós nos encontraremos, com certeza, né? E mesmo esse olhar mais positivo da morte ser o meio da viagem, vamos dizer, né? Estamos aqui encarnados, desencarnamos, vamos para assumir a nossa identidade como espíritos. E então, emocionalmente, eu entendo, pelo menos, que houve sim, embora nós encontremos ainda pessoas que se desestruturam, sim, né? Mas nós encontramos um melhor preparo diante da morte. Eu mesmo, só É, para finalizar, eu tinha muito medo quando os meus pais fossem embora, né? Eu às vezes dizia assim, eu não sei o que vai ser, porque eu amo tanto os meus pais, enfim. E, evidentemente, isso já aconteceu, e eu e meu irmão somos espíritas, os dois, a família é espírita, né? Meus pais, nós. E realmente foi muito sereno, foi muito tranquilo, né? Porque por conta do entendimento que a gente já tem, né? Pela serenidade, tanto que fomos nós mesmos, nós dois, eu e meu irmão, que fizemos a prece final e pronto, né? E com uma serenidade muito grande. Então isso nos traz realmente, isso aquece o nosso coração. que, na verdade, né, a doutrina espírita nos mostra de forma racional a verdadeira futura, a vida futura. Para aquele que não acredita em nada, o desespero é de nunca mais ver aquele ente querido que está indo embora. E para os Uhum. que estão em outras crenças religiosas, eles ou vão com medo do inferno ou né?
geralmente, porque todos nós temos consciência que somos pecadores, então para o paraíso ninguém vai, ou então aquelas crenças religiosas em que tu vai ter um sono eterno e só vai ressuscitar. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma esperança de que, ao retornar, a nossa vida futura é 1000 vezes melhor que aqui, porque não teremos um corpo, né? E estaremos junto daqueles que a quem amamos. Então, essa é a minha compreensão. E aí eu aproveito a fala de ambas para lembrar de uma coisa também, que é muito importante. Aliás, foi o que a Marisa falou que me despertou a vontade de fazer esse comentário. A gente sabe que o luto ele é extremamente importante. Nós precisamos fazer o nosso luto, chorar os nossos mortos. Então, não podemos também chegar a um nível de racionalização que vire uma frieza, porque, na verdade, a gente está causando um outro problema, né? Quantas pessoas que, por serem resignadas demais, elas acabam não conseguindo expressar nenhuma emoção no momento. E depois elas se culpam por isso. Então Mas aí isso é Uhum. é impossível, um Mário. outro Como é que tu, problema, né? como é que tu pode racionalizar a tal ponto a morte que tu não consiga expressar nenhuma emoção, né? Consegue, né? Consegue? Consegue, consegue. Tem casos e Nossa. casos assim. Meu sogro, eu estou falando e pensando nele, né? Tem casos e casos. Aliás, em Campo Grande tem uma associação, agora eu esqueci o nome completo da associação, mas a associação, não sei o quê, é sobre luto. Pessoas que não conseguiram, né, fazer o seu luto. Agora, lógico, a gente não vai entrar nisso, senão a gente vai desviar o assunto. Mas, na verdade, tem vários fatores, né? É a própria negação daquilo, né? Muitas vezes. É uma criança que foi impedida de ir no enterro da irmãzinha, né? Porque como ela não viveu aquele luto, isso futuramente dá problema. Mas aí a gente já está saindo um pouquinho, né? Mas o ponto que eu queria chegar é, sabe aquela história do inconveniente, chegar no enterro e falar, olha, ele não está morto, não. Sabe aquelas coisas? Ele não morreu. Sim. Às vezes a pessoa nem tem essa compreensão. Então, eu acho que o negócio, o primeiro ponto é acolher, ter uma palavra amiga, né? Respeitar aquele momento de luto. Então, nós precisamos viver o nosso luto, como a Marisa falou. Lógico que causa uma tristeza, né? Agora, e o segundo ponto que eu gostaria de comentar é que o quão é importante o conhecimento da doutrina espírita, porque a crença que a gente tem aqui, ela vai conosco para a erraticidade. Então, experiências mediúnicas nos mostram isso. Quantos atendimentos a espíritos sofredores que estão em condições de que eles passam para a erraticidade de acordo com o que eles acreditaram. Então, se eles acreditaram que eles estariam numa região determinada, é para lá que eles vão, porque está na consciência deles. Não existe um lugar circunscrito, a gente já está cansado de trabalhar isso, aliás. Kardec cansou de trabalhar isso, a gente cansou de discutir isso aqui. Mas por conta de muitos romances, as pessoas acabam acreditando nisso. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas crenças também. Há aqueles também que acreditam que assim que morrer vão dormir, para esperar o julgamento final, né? Quando Jesus vai voltar, aquela coisa toda. E quantos espíritos a gente já não atendeu nessa situação? Né? Então, o espiritismo, ele não só ajuda a enfrentar os percalços da vida, os desafios da vida, mas a entrar na vida, ou, aliás, voltar à nossa vida verdadeira, né? Voltar para a erraticidade. Então, ela nos prepara tanto aqui como na volta para casa, né?
mas era isso que eu queria comentar. Vamos voltar lá para o texto e com certeza vai nos despertar mais comentários, mais reflexões. Então, retomando a leitura, para libertar-se da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. Entre aqueles que não estão adiantados o suficiente, a vida material prevalece ainda sobre a vida espiritual. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, ao passo que a vida real está na alma. Privado o corpo da vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Se, em lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o homem o fizesse sobre a verdadeira fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lastimaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e de dores. Mas para isso é necessário ter uma força que o espírito só adquire com a maturidade. O medo da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura, mas conduz à necessidade de viver e ao medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, ainda cercada pela incerteza. A apreensão se enfraquece à medida que a certeza se forma, desaparecendo quando a certeza é completa. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Tal situação é mantida e prorrogada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sob o qual a vida futura é apresentada, aspecto que pode ser suficiente para inteligências pouco avançadas, mas que não satisfaz as exigências da razão dos homens que refletem. Consequentemente, dizem eles, se nos, não, se nos são apresentadas como verdades absolutas, ideias contestadas pela lógica e pelos dados concretos da ciência, é porque elas não são verdadeiras. Daí, entre alguns, há a incredulidade, e entre muitos outros, uma crença mesclada com a dúvida. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que assim fosse, mas exclamam, a contragosto. Se não for assim, no entanto, o presente é garantido. Dediquemo-nos primeiramente a ele. O futuro virá por acréscimo. E depois dizem ainda: o que é a alma, afinal? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como ela sente? Como ela vê e percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são queridos, reduzidos em seu pensamento ao estado de átomos, estão extintos para eles, por assim dizer, e não mais têm aos seus olhos as qualidades que os faziam amá-los. Eles não compreendem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em mônadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais concreto. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente, né, fazer alguns comentários. De todo esse parágrafo, né, que você leu, todo esse trecho,
tem uma chave aqui que é fundamental, e sem me alongar muito, mas eu só gostaria de pontuar, quando ele diz aqui, então, para libertar-se da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-lo sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, e aqui tem uma chave que a gente devia grifar, tajar, sublinhar, e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para desprender da matéria. Aqui eu entendo que Kardec pôs uma chave fantástica. Por quê? Né? Sem querer entrar na polêmica que nós já sempre falamos, mas hoje só tem esta ideia exata quanto possível quem estuda verdadeiramente Kardec. Porque se durante tantos séculos, principalmente aqui no Brasil, né, o espiritismo que foi divulgado, um espiritismo que mostra um mundo espiritual distorcido, disto que Kardec está falando aqui, fazer uma ideia tão exata quanto possível. Né? Por quê? Porque é a velha máxima que queriam, né, querem divulgar, que o mundo espiritual é uma cópia melhorada do mundo terrestre. Ora, e aí atribuem ao mundo espiritual uma materialidade que não corresponde a esta ideia tão exata quanto possível. Então é isso que eu gostaria de pontuar. Né? Então a possibilidade de nós estudarmos profundamente o verdadeiro espiritismo é que vai nos trazer essa ideia exata, tão exata quanto possível, por uma simples razão. Porque nas obras da codificação é que os espíritos nos trazem essa ideia verdadeira, exata, tanto quanto possível, e não numa literatura paralela que se diz espírita, que se diz espiritismo e que de fato não é. Que é uma literatura que corresponde aos anseios do ser humano de ter medo, como eu tenho medo, enquanto ser humano, do desconhecido, do novo, daquilo que eu tenho que abstrair, eu crio toda uma literatura que diz que, né, é a mesma coisa que aqui, um pouquinho melhor. E absolutamente isso não é uma verdade. Então, essa frase, para mim, eu até nesse reestudo, eu grifei agora melhor, pus um destaque para que, porque isto é fundamental, ter uma ideia tão exata quanto possível. Uma outra razão que prende as coisas da Terra até aqueles que creem mais firmemente na vida futura está relacionada à impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ele desde a infância. O quadro que a religião apresenta da vida futura, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. A gente vai ver mais para frente nos capítulos, o céu, o inferno, quando ele vai começar a descrever, né? Que realmente de consolador não tem nada. Aliás, o inferno pagão é até melhorado, né? Com relação ao inferno cristão. Mas cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. De um lado, vêem-se nele as contorções dos condenados a expiar em torturas e chamas sem fim, os erros de um momento, sucedendo-se os séculos sem que haja esperança de alívio ou piedade. E o que é ainda mais cruel, sem que haja para os condenados qualquer proveito advindo do arrependimento. De outro lado, as almas debilitadas e sofredoras do purgatório, a esperar pela sua libertação, que depende da boa vontade dos vivos, que rezarão ou farão rezar por elas, e não de seus esforços para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima dessas almas está o restritíssimo grupo dos eleitos, que desfruta por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível, sem dúvida, ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Assim se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, as figuras angélicas que exprimem, entretanto, mais o tédio do que a verdadeira felicidade. E aqui
sem entrar muito no assunto, mas só lembrando disso aqui, né? E quando a gente lê essa história do purgatório, que a gente precisava orar por essas almas, né, para que elas saíssem do inferno e fossem para o purgatório, a gente lembra muito a história do próprio Martinho Lutero, né? Quando ele vai a Roma e ele se depara com todas aquelas coisas que Roma fazia, inclusive ele próprio, né? Subiu as escadarias fazendo todas aquelas orações depois de ter pago, né? Para que um ente querido dele saísse lá do inferno e fosse para o purgatório. E ele vê o comércio que se fazia no Vaticano, né? Com essas crenças. Aí a gente acaba lembrando dessas coisas, né? Essa situação não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que, somente por ter recebido o batismo, esteja o selvagem inculto, de senso moral limitado, no mesmo nível que aquele que atingiu o mais alto grau de ciência e de moralidade prática após longos anos de trabalho. É menos concebível ainda que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesma ou de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios, simplesmente pela realização de uma cerimônia na qual sua vontade não teve nenhuma participação. Então são os dogmas, né? Os dogmas da igreja, né? E, Mário, desculpa interromper, mas assim, aqui tem um dado importante, porque olha só, né? O que que uma crença, quando a gente fala de crença limitante, o que que uma crença faz, né, na vida de uma pessoa que resolve abraçá-la? Então, veja, o batismo para a Igreja Católica, para o catolicismo, é a apresentação da criança como filho de Deus, como se Deus precisasse de apresentação, né? E esse Uhum. é seu filho. Enfim. No entanto, as mães que, né, acabavam eh, tendo que se despedir dos seus filhos antes de batizar, enfim, né, pela morte prematura, enfim, imagina o sentimento que ficava no coração dessas mães, ou seja, bom, meu filho vai para o limbo, então, né? Que a teoria dentro do catolicismo é essa, a criança que não era batizada ficava no limbo. O que é ficar no limbo? Como é que um ser, né, um espírito fica no limbo? Então, essas são as crenças limitantes que acabam circunscrevendo o ser humano, o espírito humano, numa situação absolutamente que não corresponde aos atributos de Deus. Todos nós aqui já estudamos profundamente na Gênese, no livro dos Espíritos, enfim, né? Com certeza. Então, um Deus que é um Pai que é generoso, amoroso, misericordioso, infinitamente justo e bom, como é que vai permitir que seus filhos, né, fiquem no limbo? Quer dizer, uma coisa. Por isso que, mais uma vez, nada como nós temos a lógica, o raciocínio analítico, o espírito crítico, como nos pede Kardec, para diante de todas as crenças, como Kardec fala, fique com aquela que melhor e mais racionalmente trouxer propostas, né? E decida por aquela que tiver mais a fé raciocinada, né? Então é isso, quer dizer, o quanto porque nós precisamos sempre, claro, diferenciar o catolicismo do cristianismo. O cristianismo é uma coisa, o catolicismo é outra, né? O Cristo, as máximas do Cristo, é, absolutamente estão correspondidas na sua essência dentro do catolicismo. Então é isso, quer dizer, como é que cercear dessa forma, né, criando um sentimento tão triste, né, dizer, olha, perdi meu filho, me despedi dele e ele agora, né, está no limbo, não foi para o céu, porque qual era o dogma? Vai para o céu, virá anjinho. Se foi batizado, vai para o céu, vira anjo. Agora, se não foi batizado, então, como é limitante. A gente lembra da máxima, né? Fora da igreja não há salvação. Então, se você não batizar Exatamente. seu guri, ele
Ele vai ficar no limbo, né? Agora, É, eu também lembrei, quando a gente vê a lógica com que Kardec traça, né, a escrita, nós lembramos de um manuscrito que, inclusive, está lá na Universidade, né, Federal de Juiz de Fora, aqueles documentos de Kardec, e lá há uma comunicação bem extensa, na verdade. Essa comunicação que Kardec fez a anotação, ela tem mais de 10 páginas. A gente fez isso na apresentação, né, dessa obra aqui. E num desses trechos, porque essa comunicação não se trata só de um assunto, são vários assuntos. Mas num desses trechos, Kardec quer saber a quanto anda a publicação que ele tinha acabado de fazer. E o Espírito responde para ele que os jesuítas, que são responsáveis por levar, né, toda a educação da igreja desde épocas memoriais aí, né? Ele falava que os jesuítas estavam em polvorosa, porque a segunda parte do livro eles podem combater, porque é só usar a história do demônio, né? Porque a segunda parte desse livro são relatos de espíritos, né? Então, são exemplos. Esse daí eles atacam, mas a primeira, eles não têm argumentos, eles não sabem o que fazer, né? E quando Kardec pergunta, antes dele entrar nesse mérito, ele fala: a maioria dos livros estão nas mãos dos jesuítas. Porque já que eles não conseguem combater com a ideia de tão racional e tão lógica que ela é, eles compram os livros para ver se eles impedem as pessoas de possuí-los. E outro dia, eu até fiz um comentário aqui, né? Quando você vai procurar as edições, né, do Céu e Inferno, as originais, as primeiras edições, né? Porque teve várias edições que se esgotaram logo, você não encontra essas edições. Aí, quando eu li esse documento, eu falei, eu já sei onde que estavam essas edições, estavam na mão dos jesuítas. Devem ter queimado com tudo, né? tudo, com Com certeza. certeza. A gente, Mário, isso que você está trazendo realmente, sabe? Se a gente se projeta um pouquinho no tempo, voltando, eles devem ter ficado em polvoroso. Você imagina o tumulto que causou, o transtorno que causou, né? Ah, essa obra no meio jesuítico, com certeza. E olha, Marisa, e todos, é uma coisa que deve fazer a gente pensar, sabe por quê? Porque, olha, nós estamos aí na segunda folha, na segunda página, alguns parágrafos de Kardec, e você vê a lógica. Não tem argumento que bata isso aqui. Não E você tem, sabe o que eu quero chamar a não tem. atenção? Você sabe o que eu quero chamar a atenção? É que hoje o espiritismo virou motivo de piada, porque quando você vai justificar a ideia racionalmente, você vai se basear em romance. Então, quando você Sim, começa a trazer ideia de cidade espiritual, de mentor que fica te falando o que você tem que fazer, né? Conduzindo o movimento espírita como se fosse um bando de gado. As pessoas não raciocinam mais, não estudam o livro de Kardec. Então, é por isso que hoje a gente sente falta realmente de cabeças que pensem, mas que tragam também artigos consistentes. Não adianta claro. responder com. Porque hoje o que você mais vê quando você entra na mídia é: aconteceu uma tragédia não sei aonde. Ah, mas aí o Espiritismo explica. É isso que você vê sobre o Espiritismo. Um monte de bobagem. É, exatamente. E aí, né, Maria, e amigos, né? É aquela velha história. Quando uma pessoa chega e diz assim, o que que o Espiritismo fala sobre tal coisa? Peraí, cara pálida. É Hum. assim, o Espiritismo vai falar sobre os espíritos, né? Não, e as pessoas se arvoram logo, não, é desencarnação coletiva, é desencarne coletivo, não, é. Então, olha, eu fiquei muito contente, particularmente, quando ontem eu estava assistindo uma live de um senhor que eu não conheci, nunca, não conhecia, talvez ele até seja uma figura mais conhecida no Espiritismo, mas eu diria que é um decano, é um senhor falando com muita propriedade, só, né, não tem a ver, mas tem a ver aqui com o nosso estudo, da controvérsia e da contradição, que dois espíritos, que nós sabemos muito bem quais são,
falam em relação à evocação dos espíritos e o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, com muita clareza, Kardec e os espíritos, né? A gente fala Kardec por força da expressão. No Livro dos Médiuns. E eu fiquei muito contente, eu falei, poxa, e essa pessoa que estava falando não é tão bem vista pela federativa e a gente sabe por quê, né? Mas uma pessoa extremamente fiel à doutrina, à codificação realmente, né? E a gente fica tão contente de nós estarmos também nesse caminho, né? Trazendo, estudando o verdadeiro espiritismo. Que é como você falou, desconstruindo, desmontando dogmas, né? Aliás, eu ontem vi o seu texto lá no Facebook e já curti, gostei muito do que você colocou, né? Das Sobre as cidades, das colônias, né? colônias. Exatamente, né? Colônias E, espirituais. exatamente. E quanto mais nós tivermos, nós pudermos, como divulgadores, batalhar por trazer, retomar a essência do verdadeiro espiritismo é fundamental. Era isso que eu gostaria de dizer. Então, vamos lá. Essa situação não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva de progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que, somente por ter recebido o batismo, esteja o selvagem inculto, de senso moral limitado, no mesmo nível que aquele que atingiu o mais alto grau de ciência e de moralidade prática após longos anos de trabalho. É menos concebível ainda que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesma ou de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios simplesmente pela realização de uma cerimônia na qual sua vontade não teve nenhuma participação. Tais pensamentos não deixam de preocupar os crentes mais fervorosos, por menos que reflitam. A ideia de que o trabalho progressivo que se realiza na Terra nada conta para a felicidade futura e a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e até mesmo a possibilidade de se comprá-la por dinheiro sem uma séria reforma de caráter e de hábitos, realçam o valor dos prazeres terrenos. Mais de um crente diz intimamente que, já que seu futuro está assegurado pela realização de certos ritos, ou por dádivas póstumas que não o privam de nada, seria inútil impor a si sacrifícios ou um incômodo qualquer em proveito do próximo, uma vez que se pode obter a salvação trabalhando cada um por si. Seguramente não é esse o pensamento de todos, porquanto existem grandes e belas exceções, mas, sem dúvida, representa o pensamento da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas, e a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo alimenta o apego aos bens terrestres e, por conseguinte, o egoísmo. Acrescentemos, ademais, o fato de que tudo nos costumes concorre para que se lamente a perda da vida terrestre e se receie a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que despertam a esperança. Quando é retratada, é sempre com um aspecto repugnante e nunca com como um sono de transição. Todos esses símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando um monstruoso descarnado. Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa de seus laços terrestres. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos que ficam, como se acontecesse a maior tragédia àqueles que se vão. Damos-lhes um adeus eterno, como se jamais fôssemos revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrar outros maiores. Que infelicidade! É comum que se diga, morrer quando se é jovem, rico, feliz, tendo diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz, custosamente, surge no pensamento, porque nele tal ideia não encontra raízes. Tudo concorre, portanto, para inspirar o temor da morte, em vez de fazer nascer a esperança. Sem dúvida, o homem precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos.
mas isso acontecerá à medida que sua fé se fortalecer, quando então ele terá uma ideia mais sensata da vida espiritual. Você sabe que eu lembrei aqui das mulheres carpideiras. Vocês conhecem? Isso tem até numa Nossa, música tem até uma música do Chico Buarque, né? Que ele fala, né? Pelas mulheres carpideiras, né? Ou seja, eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorar no velório, né? Como se fosse uma valorizando aquele velório ali, ou seja, enchendo realmente que o velório tem que ser assim, né? Tem que ser triste, tem que ser uma coisa terrível, né? Mulheres exatamente. carpideiras, né? Os italianos, antigamente, e esse é um hábito da cultura italiana, viu, Mário? Principalmente do sul da Itália. Então, as mulheres carpideiras, as mulheres que eram contratadas, iam vestidas de preto, com véu, tudo, para ficar chorando. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. O véu se levantou. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever sua situação. Nós ali os vemos em todos os níveis da hierarquia espiritual, em todas as fases da felicidade e do infortúnio. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a razão da calma com que encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes sobre a terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que aguardam o alvorecer após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunham e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus e com os anseios íntimos do homem. Eu gostaria aqui, desse parágrafo, né, de fazer esse comentário, né, como o Kardec ele coloca aqui no início desse parágrafo, né, que a morte não é mais uma teoria para o Espiritismo. Por quê? Porque é o resultado da observação. E essas observações que Kardec fez, essas comunicações que ele analisou, e o cuidado que ele teve com o famoso, quer dizer, famoso entre aspas, né? É o famoso desconhecido, né? Controle universal do ensinamento dos espíritos, conhecido, mas pouco praticado na atualidade, né? Ou seja, recebia essas comunicações, fazia comparações entre essas comunicações, daí ele chegou a classificar esses espíritos numa escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a base para que a gente tenha uma boa reunião mediúnica. Quer dizer, não é só isso, lógico, né? Mas é um instrumento que Kardec, através da observação, consegue também fazer essa classificação. E não é só isso, não é só analisar as comunicações, mas fazer com que essas comunicações possam ser repetidas, ou pelo menos analisadas, por intermédio de outros médios que não sejam aqueles. Né? Ou seja, não é só um médium dando uma comunicação, ou só de um grupo de comunicação, só um grupo, né, digamos assim. Na atualidade, a gente podia dizer que se fosse só de um grupo mediúnico, né, o Kardec ele recorreu a vários médios em várias situações para chegar a esses questionamentos. Então, não é uma teoria, né? Não deixou de ser uma teoria, porque com essas observações, os próprios habitantes do mundo dos espíritos, ou seja, os homens que viveram, né? O espírito dos homens que viveram na Terra, como eles se manifestaram logo no início
né, do, das experiências que Kardec participou. Além disso, a crença comum situa as almas em regiões acessíveis apenas escassamente ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, alheias aos vivos. A própria Igreja coloca as almas e os vivos, perdão, a própria Igreja coloca entre as almas e os vivos uma barreira intransponível, declarando que todas as relações estão desfeitas, que qualquer comunicação é impossível. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que se vá para lá. Se as almas estão entre os eleitos, encontram-se completamente absortas em sua beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os vivos e os mortos uma tal distância que se enxerga tal separação como eterna. Eis porque muitos preferem ter perto de si, aqui na Terra, os seres que amam, ainda que estes estejam sofrendo, do que vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Vai que eu não vá para o céu também, né? Então é melhor que ela fique aqui. Ademais, a alma que está no céu é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arder eternamente, né? E no parágrafo anterior, eu acabei não comentando uma coisa que é pertinente com isso aqui que a gente está lendo, né? Que é também ser coerente, né, com os atributos que Deus deveria ter, pelo menos, né? Ou seja, como é que a gente pode conceber um Deus bom, ele deixando uma mãe que foi pura, meiga, dócil, que cuidou daquele filho que foi um desastre. Aí ela vai para o céu e ele vai para o inferno. Ambos vão gozar eternamente do que plantaram. Como é que uma mãe pode, né? Quer dizer, então, realmente são coisas que não é à toa que os jesuítas ficaram de cabelo em pé quando leram esse livro. E ele continua aqui. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido que o pensamento abrange e concebe, o que é já o bastante para fixar as ideias acerca de sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros fundamenta-se em algo real. Não os representamos mais como chamas fugidias que nada falam ao pensamento, mas sob uma forma definida que a nós os mostra mais claramente como criaturas vivas. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua conexão e se assistem mutuamente. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o medo da morte não tem mais razão de ser. Enfrenta-se a morte a sangue frio como uma libertação, como a porta da vida, e não como a do nada. Bem, aqui nós encerramos, então, esse belíssimo capítulo, e no Belíssimo próximo mesmo. estudo, né, não profundo, né, belíssimo, é que a gente não tem palavra para exprimir, né? Mas o nosso próximo estudo será, então, agora Kardec fazendo uma análise, né, do céu. E aí a gente vai ter outras belas reflexões e belas surpresas. Bem, nós vamos aqui, então, interromper o nosso compartilhamento e a gente vai aproveitar para fazer as nossas reflexões, bater um papo a respeito do que a gente acabou de ler. Eu gosto muito desse capítulo, sabe, Mário e amigos, porque ele é extremamente filosófico. E nós perdemos essa capacidade, né, de usar o nosso raciocínio analítico durante muito tempo. Então, quantas vezes nós estudarmos, quantas vezes nós nos debruçarmos sobre ele,
sempre será um capítulo muito rico, introdutório, né, de toda a, a doutrina da justiça divina que depois Kardec vai colocar. Então eu gosto muito, porque foi justamente é um tema que durante tantos séculos, né, amedrontou o homem, né, o medo da morte. Nós tínhamos medo, medo, medo. Não é à toa que Kardec colocou o medo da morte. E, no entanto, hoje, né, com esses esclarecimentos que a gente tem, e tem um aspecto também que aí é uma visão particular minha, né, sem querer ferir suscetibilidades, claro, mas o que a doutrina nos traz sobre assumir a nossa identidade individual no mundo espiritual. Então, não é como algumas crenças, né, que dizem que a alma, nós fazemos parte do todo, a alma faz parte do todo, que desencarnando ela volta para o todo. Não, né? Esse aspecto de assumirmos a nossa verdadeira identidade, a mim particularmente me encanta muito, né? Então esse capítulo é extremamente filosófico, é um capítulo muito bonito, que traz muita esperança, que traz muita certeza da vida futura, né? Principalmente naquela frase, né, de nós termos uma ideia tão exata quanto possível, né, do mundo espiritual. Do mundo espiritual, e a gente, quando começa a estudar, né, a obra, o livro dos Espíritos, né, de entender também tanto quanto possível, aí, parafraseando Kardec, o espírito, a natureza do espírito, o que é o espírito, a importância do mundo espiritual, da nossa vida espiritual, e mesmo como encarnados, aliás, principalmente como encarnados, termos esse olhar de maturidade espiritual para a nossa vida. Então é muito bonito esse capítulo, eu gosto demais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende essa mensagem de Kardec, tão profunda, né, do que é a doutrina espírita, do que é a justiça divina, mais para frente, claro, e do que é o mundo espiritual. Que a gente que né, vai estudando e a gente acredita, né, na doutrina espírita, como é importante, na verdade, tudo isso, porque a gente vê, pelo menos, né, por aqui ao meu redor, que realmente as pessoas ainda têm o medo da morte, ainda, sabe, tem aquela crença do batismo, se eu não for batizado, né, as coisas não acha que a partir do momento que eu for batizado vai tudo começar a dar certo na minha vida, sabe? É que eu vivi é muito recente isso, né, que eu vivi essas coisas. E as pessoas não acreditam mesmo, sabe? E não tem, eu falo, não adianta eu falar, porque não estão abertas a escutar isso, né? Então, e hoje, inclusive, eu fui no velório e assim, para mim é diferente, né? A minha visão é diferente, né? Então, ver, né, as pessoas do jeito né, é, o desespero das pessoas, né? Aí a gente até parece, sim, a impressão que dá assim, nossa, até parece que a gente é fria, sabe? Porque a gente não demonstra, não faz, dá aquele desespero, né? Mas eu acho assim, sabe? Para mim a doutrina espírita é realmente muito consoladora, né? Principalmente nesses momentos, né? Principalmente para mim, pelo menos, principalmente porque praticamente da minha família eu estou sozinha. Então, se eu realmente não acreditasse no espírito, não tivesse esse conhecimento, eu acho que eu iria sofrer muito mais. E para mim foi um tanto tranquilo. É dolorido, né? A gente chora com saudade quando algum ente querido parte, mas eu acho que é mais fácil, né, nesse momento. Para mim, pelo menos, foi o que me deu forças, foi a doutrina.
A fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da É humanidade. isso aí. É disso que a gente Uhum. está Maravilhosa. falando, né? Sobre, Maravilhosa. né? Isso aí. Sobre a razão, né? A razão, usar a razão. Eu já vou aproveitar, então, né, para agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui, agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos e nos despedindo desse estudo, esperando que a gente se reúna mais uma vez para o próximo. O próximo estudo vai ser a Gênese, né? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima.